boa tarde. Hoje, 26 de setembro de 2019. É mais um prazer estar aqui juntos, vocês aí do outro lado da telinha e aqui nos estúdios. A professora Maria do Carmo, essa amiga de sempre, que sente o maior prazer de ficarmos conversando nessa tarde, nesse intercâmbio. E os nossos convidados que estão aqui, que são trabalhadores da Casa Espírita NEAC e os Sirineus no Caminho. O assunto de hoje tem tudo a ver com arte espírita e algo relacionado ainda ao Setembro Amarelo, né? O movimento que nesse mês de setembro é mais bem enfatizado por conta da prevenção ao suicídio. Então, vamos ver quem são os nossos convidados. Nós temos a professora Edivânia Figueiredo, que é coordenadora e produtora do grupo de arte Renascer, grupo de teatro Renascer dos Sirineus no Caminho. O Wellington de Oliveira, que é coordenador do Sirineu Web Mídia. E também Joelson Matias, que é estudante de psicologia da Faculdade Santa Maria, é também trabalhador espírita do NEAC, dos Sirineus no Caminho, e está aqui representando o presidente, não é? O coordenador do Alto Sertão Paraibano, no caso, Nivan Furtado, e que é aqui de Cajazeiras. Bom, então, inicialmente, as nossas saudações, sejam bem-vindos vocês ao estúdio da TV Diário do Sertão para mais um bate-papo agradável com relação ao assunto que vai ser enfatizado aqui neste momento, nesta tarde de quinta-feira. Então, Wellington, seja bem-vindo. Boa tarde, professora, e boa tarde, amigos telenautas. É um prazer imenso estar aqui falando um pouco da arte espírita, né? Esse trabalho que vemos desenvolvendo há já bastante tempo, e também falar da terceira semana nacional de arte espírita que está sendo realizada nesse momento em todo o território nacional. Boa tarde, Joelson. Seja bem-vindo aos estudos da TV Diário do Sertão. Boa tarde, professora Maria do Carmo. É uma satisfação encontrar vocês aqui nesse evento, né, nesse momento, e de falar da doutrina espírita, da arte e também da valorização da vida enquanto prevenção ao suicídio. A minha gratidão. Boa tarde, Edivânia, professora e produtora, seja bem-vinda. Boa tarde, Maria do Carmo, boa tarde a quem nos escuta. A gente é quem agradece pelo espaço e pela oportunidade de a gente também divulgar o nosso trabalho enquanto artistas na arte espírita. Muito então, agradecida. Após as considerações, né, dos nossos companheiros que estão aqui nos estúdios, eu gostaria de que alguém do grupo fizesse a leitura do poema, que esse poema tem o nome Somos Artes, Sejamos Artista. E a autora é a professora Edivânia Figueiredo, e Joelson vai fazer a leitura para todos. É nesta grande hora que digo, do Criador somos a mais perfeita arte. Desta vida somos seu maior prodígio. Da sua criação somos seu maior estandarte. Somos peça viva, seu amor amigo, de Deus somos obra de arte. Homens, mulheres, natureza que nos ensina, fomos criados à sua imagem e perfeição. Sejamos, de fato, artistas de sua obra divina, da terra, da água, do ar. Somos composição de mãos dadas, organizados com disciplina. Faremos nossa parte sem inibição. Para sermos verdadeiros artistas, devemos levar a sério nossos scripts. Não sejamos nesta vida simples anedotistas. Estudemos muito para que nos capacite, sejamos o exemplo, sejamos espiritualistas, para não nos tornarmos estalactistas. Pois é, bela composição, parabéns, professora Edivânia, pela grande mensagem, né, e grande reflexão neste poema. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a leitura dos blocos, são 3 blocos. O assunto é a arte espírita e a palavra consoladora. Bloco 1, terceira Semana Nacional de Arte Espírita. No bloco 2, nós vamos ter a terceira Semana de Arte Espírita em Cajazeiras, no Alto Sertão e Cajazeiras. E no bloco 3, Arte Espírita no Sertão Paraibano e em Cajazeiras. E o 3
repetir, né? E o bloco 3 agora, enfrentar os desafios da vida. O suicídio não é a saída. Então, nós vamos começar com o primeiro bloco, que fala sobre a Semana Nacional, né? A Semana Nacional de Arte Espírita. E eu já vou começando assim. Como é que se entende doutrina espírita e arte espírita? A arte, Kardec já dizia que um dos melhores veículos para a divulgação da doutrina espírita seria através das artes. E aí, dentro desse contexto, a Abraste, ela vem reunindo os artistas que estão na casa, na federação. Eles viram a necessidade de poder unificar, né, os artistas que trabalham em prol da doutrina espírita. E aí, nisso foi fundado a terceira semana, a Semana Nacional de Arte Espírita. E já estamos na terceira edição, né? E com ela, com essa unificação, tem o propósito, além de levar a mensagem da doutrina espírita, de fortalecer os laços entre as casas, né? E também aperfeiçoar os talentos, onde são oferecidas oficinas, palestras e cursos durante a semana. Vocês têm, assim, sabe, informar-se de onde partiu, de que lugar, assim, do país, de que começou essa iniciativa de fazer essa Semana de Arte Espírita? Bom, ela veio da Federação Brasileira, né, de Espírita, né? Lá, como eu falei antes, ele nasceu a Abraste, a Associação Brasileira de Arte Espírita. A primeira edição da semana foi em 2010, e aí tiveram um intervalo, porque tiveram outras atividades, e eles, a princípio, quando fundaram essa semana, eles não tinham noção da proporção e da necessidade que ia ter, né, de ficar o gostinho de quero mais no território nacional. E aí poucos estados participaram, é uma coisa bem centralizada na época. Mas aí, em 2017, foi que veio aparecer a segunda edição, que abrangeu mais estados. Aqui na Paraíba, ficou entre Campina Grande e João Pessoa. E nessa terceira edição, que acontece agora, eles estão querendo fixar a cada 2 anos, entrou o Alto Sertão. E aí foi quando a gente entrou, fomos convidados, né, por eles para poder coordenar aqui no Alto Sertão essa semana. Uma pergunta curiosa. O teatro, dentro da arte espírita, ele sempre está enfocando a questão do espiritismo, não é? É assim? Kardec, no livro Obras Póstumas, ele deixou uma mensagem que é intitulada Projeto 1888. É um projeto que Kardec trouxe justamente para que, quando ele partisse, né, quando ele desencarnasse, as diretrizes espíritas e a sua continuidade enquanto movimento tivesse um norte, né? E a arte, né, é um norte que ele trouxe nesse projeto, 1888, para essa continuidade da divulgação da doutrina espírita. Então, nesse sentido, a arte ela vai trazer, evidentemente, enquanto arte espírita, um contexto onde, de forma jocosa, de forma jubiliosa, traga a doutrina espírita e a sua teoria, que, nesse sentido lúdico, as pessoas que muitas vezes não têm um conhecimento aprofundado da doutrina nesse momento passam a ter. Então, é uma forma de trazer com maior, de uma forma mais, não é agradável, mas de uma forma mais atrativa, através da arte, a doutrina, não é? Então, me diga uma coisa. Houve, assim, mais fato que contribuiu para acontecer essa semana de arte espírita, dentro do universo? Nós sempre procuramos ler o máximo que a gente pode a respeito da arte espírita, porque não é fácil trabalhar com arte, né? E a arte espírita, então, se torna até mais complexo, porque a gente não quer só abranger as pessoas que são espíritas, mas tem aquelas pessoas que têm uma vontade de entender o que é o espiritismo, ou tem aquela curiosidade, ou tem os que são
somente os adeptos, que não são de fato espíritas, mas a gente tem um livro que a gente sempre dá uma observada, que tem até uma citação aqui, que é um livro de Leão Denis, que é o Espiritismo na Arte, que diz assim: a beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto. Esse encanto nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração. A arte é a busca do estudo e a manifestação da beleza eterna, na qual a Terra não percebemos senão um simples reflexo. Então, o que é que a gente procura fazer? A gente procura refletir o que tem de melhor, o que a gente pode dar de melhor a quem nos aprecia, então quem aprecia a arte. Porque, através da arte, seja ela sétima arte ou arte cênica, ela ajuda, de certa forma, as pessoas a entenderem e buscar o que possa melhorar. Porque a gente não quer espíritas do nosso lado, nós queremos pessoas que se conheçam de fato e que procurem se entender enquanto seres humanos aqui no nosso planeta, não é? Enquanto terreno, ou terráqueo. Exatamente. A gente vê que, apesar de que, às vezes, há uma busca de todos nós de seguir as religiões, né, cada qual na sua linha, mas ainda há um vazio muito grande. Eu acho que essa questão da gente começar a entender a gente mesma, né? Olhar para dentro de si, ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer, porque senão fica aquela coisa mecânica, repetitiva, e não há transformação interna, né? E isso aí na arte deve ser bem assim, mais assim visto e talvez até mais bem assimilado por quem está assistindo a peça, né, teatral, no caso, a arte cênica. E acho que há... Uma outra observação, Maria do Carmo, é que artistas, de modo geral, trabalham com arte. Então, a necessidade do Espiritismo mostrar, não é, a divulgação do Evangelho de Jesus através da arte se tornou até melhor para certas pessoas que têm muita dúvida. Então, tem muitas peças, até delas que são psicografadas, que vêm do plano maior, e que a gente procura tratar da melhor forma possível para que as pessoas que estejam assistindo possam entender, não é? Me diga uma coisa, a arte cênica nós já sabemos o que é, mas essa sétima arte? A sétima arte, deixa que o Hélito fala, que ele sabe. E aí, Hélito? O propósito é o mesmo, né? É de levar com que a pessoa que esteja ali, ou do outro lado da tela, ou então na plateia de um teatro, ela tenha um entendimento melhor. Porque, às vezes, a pessoa se dirige não só em relação à doutrina espírita, mas a outras religiões, e o palestrante ele se preocupa somente em levar a parte mais técnica. E, muitas vezes, as pessoas que estão indo a primeira vez, lá ela não tem esse entendimento, entendendo o que está passando. E a arte, né, você misturando a arte com a doutrina espírita, especificamente que nós estamos falando, ela tem como misturar as vivências de algumas pessoas que passaram por determinado problema e como ela resolveu, né, ouvindo uma mensagem, né, edificante da doutrina. Então, essa mensagem chega muito mais fácil, muito mais entendimento. Não precisa necessariamente a pessoa ser um espírita, mas apenas, às vezes, a pessoa vai no teatro, no cinema, gosta de teatro, gosta de cinema, e aí é tocado pelaquela mensagem, né? Não foi lá por causa da religião, da doutrina, mas sim por causa do entretenimento. E nisso é tocado, e aí, a partir do momento, ela vai começar a entender os problemas que acontecem com ela. Assim, olha, isso aqui tem uma solução. Né? A menina ali passou por isso, né? Então eu vou buscar ver se isso é verdadeiro mesmo. Então a arte ela tem esse poder de simplificar, de chegar mais forte aonde determinados meios não têm condição de chegar. Daí a diferença mais prática entre a arte cênica e a sétima arte. É porque a arte cênica trabalha com teatro e a sétima arte é com o filme, é com o curta-metragem, é com as imagens. É mais ou menos isso. Que tudo isso é arte também, tudo visando o entendimento e
a compreensão do público que está assistindo é uma coisa que vai mais além, né? Tem uma amplitude maior, né? E ela é mais abrangente porque, no caso, especificamente, como é nossa área, é teatro e cinema, mas aí não fica só nisso. As músicas, a dança, né? A poesia, né? E, inclusive, em nosso centro, no Cirineus, nós temos várias pessoas que trabalham, que têm tendência, como a Edvânia mesmo, tem esse dom de trazer essa poesia. É interessante que cada evento que a gente faz, ela sempre chega com uma poesia, né, relacionada àquilo que a gente vai trabalhar. E lá nós temos isso, tem várias pessoas que são músicos, são dançarinos, e estão coordenando os trabalhos, não estão deixando os trabalhos de fora, né, de outro âmbito, mas sim adaptando, né, o que elas conheciam, o conhecimento técnico que eles tinham lá fora, estão trazendo para poder se aprimorar e transformar numa mensagem mais edificante, né, com a doutrina espírita. Então, é a doutrina também com os seus leques para a questão artística, no sentido de ajudar, de orientar, de fazer com que as pessoas entendam qual é o objetivo da doutrina, não é, Joelson? Até porque, só um comentário. Não, pode ficar à vontade. Até porque o artista, ele é inerente à religião. Artista é artista. Nós temos artistas em diversas religiões, não é? Evangélico, católico, tem diversas artes, em diversos artistas em diversos tipos de religiões. Mas o que a gente quer trazer um pouco é essa visão do porquê que você está aqui. Não é? Por que a gente está aqui? É porque a gente precisa evoluir. Então, para evoluir, a gente tem uma somatória de coisas. Eu preciso aprender alguma coisa. E cada vez que a gente aprende algo diferente, a gente está evoluindo, de certa forma. Então, a arte espírita é mais para isso, é para tentar mais abrir os nossos olhos e procurar fazer com que a gente cresça moralmente e, ao mesmo tempo, intelectualmente. Uhum. Vocês têm mais algo a falar com relação à terceira semana nacional de arte espírita? Sim, nós trouxemos uns vídeos, né, para poder mostrar, né, o que está sendo divulgado, né, durante o Brasil todo. Então, nesse bloco, a terceira semana nacional de arte espírita, agora tem uns vídeos em que a gente vai assistir e ver toda a programação, não é? Assim, Wellington, a nível nacional. Sim. Não é? E como vai acontecer todos os eventos desse momento da doutrina espírita enquanto arte a nível de Brasil. O Brasil brilham luzes. De 21 a 29 de setembro, o país inteiro participa da terceira Semana Nacional de Arte Espírita. Mais de uma centena de cidades brasileiras estão unidas nessa ação social, incentivando todas as modalidades de trabalhos artísticos sob a inspiração do Espiritismo. A programação é extensa com diversas atividades. São apresentações artísticas, palestras, estudos, saraus, mostras, exposições e oficinas de arte. E tudo isso só é possível devido à integração de grupos, artistas e trabalhadores espíritas de arte de todo o país. Numa iniciativa da Abrarte, a terceira Semana Nacional de Arte Espírita é realizada por cada cidade participante, que estão localizadas nos 23 estados de todas as regiões do Brasil: Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Veja em nosso blog a programação de sua cidade e região.
Esperamos que você aprecie e compareça ao evento, prestigiando a arte espírita na sua missão de divulgação da doutrina e educação do espírito imortal. Somos um grupo de teatro Renascer. Do Grupo Espírita e Sineus do Caminho, da cidade de Cajazeiras, Paraíba. Convidamos todos vocês. Para participarem da terceira semana de arte espírita. Juntem-se a nós, vocês também. Então, né, aí a chamada, né, já está acontecendo, a Semana Nacional de Arte Espírita em todo o país. A gente vê aí, não é, os estados que estão participando e a chamada aqui de Cajazeiras. Então, nós vamos ter uma pausa para os comerciais, voltaremos daqui a pouquinho com o segundo bloco, que vai falar sobre a arte espírita no sertão paraibano e Cajazeiras. Então, é o programa Diversidade em Foco, focalizando hoje a arte espírita e a palavra consoladora, conversando com os trabalhadores das casas espíritas aqui de Cajazeiras e Grupo Espírita aqui de Cajazeiras, NEAC, e também os Sirineus, focalizando tanto a Semana Nacional de Arte Espírita, como também fazendo um elo com o Setembro Amarelo, onde há uma ênfase a orientar e aconselhar para se buscar outros caminhos que não seja a estrada escura do suicídio. Então, voltaremos daqui a pouquinho. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. É o programa Diversidade em Foco, hoje focalizando o assunto a arte espírita e a palavra consoladora, essa mesa aqui redonda com a professora Divânia, o estudante de psicologia Joelson e o coordenador de mídia do Sirineus no Caminho, o Wellington Oliveira. Então, nesse segundo bloco, será que discutido e apresentado pelos nossos convidados a arte espírita no sertão paraibano e também aqui em Cajazeiras. Então, vamos ver aqui. Me diga uma coisa para vocês aí. Como aconteceu assim o foco da arte espírita aqui na Paraíba, principalmente no sertão? O que, digamos assim, quem começou a ver e dizer, lá também tem coisa boa com relação à arte espírita? Vocês têm como, assim, colocar essa questão e dizer como é que anda a arte espírita aqui no sertão paraibano e aqui em Cajazeiras, como isso acontece? Enfim, fiquem à vontade para fazer os comentários. Nós agradecemos muito por ter despertado isso a Dona Lúcia e a seu Murilo, que o Sirineus do Caminho é pioneiro na arte espírita. Dona Lúcia, ela é apaixonada por teatro, por cinema, foi cineclubista, né? Teve programa em rádio, né? Então, desde a trajetória dela, ela costuma dizer que desde quando ela começou na escola a estudar, já foi se preparando para algo mais lá na frente. E aí, no tempo de colégio e ela, no início na carreira dela como espírita, ela já tinha uma bagagem já, né, em relação à arte. E aí, como ela é uma das cofundadoras do Sirineus, e ela implantou, como ela costuma até brincar, que ela foi desafiada, né, pelos os jovens, né, a criar, né, um grupo de teatro. E aí ela foi estudar, foi atrás de pessoas que pudessem vir trazer oficinas, e daí já surgiu.
E aí, nisso, ela não ficou só nisso, né? Então, tudo que fosse relacionado à arte e à doutrina espírita, que pudesse fazer essa ligação, né? Ela foi apostando, né? E hoje o GTR tem inúmeras peças, né? Umas com autoria própria, né? Psicografadas, e com 26 anos, né, Livânia? 26 anos, né, que tem de idade o GTR, quer dizer, uma longa história. É um grupo de teatro mais velho da espírita que tem na Paraíba. Eu digo isso porque nós tivemos em João Pessoa, há uns 4 anos atrás, e Marco Lima, que era o presidente, né, ele ficou surpreso em saber que nós tínhamos essa idade, né, no caso, 26, 22 anos, né? 22 anos de teatro. E eles estavam começando a engatear, fazia o quê? 3, 4 anos só que eles tinham teatro, né? Então, o Sirineus, ele é pioneiro e nós devemos muito isso à Dona Lúcia, né? E aí veio, consequentemente, veio também a questão do cinema, que também é muito forte. E aí a Divan até participou do filme... o filme dos Espíritos, né, que aí virou um longa-metragem, né, e começou com um curta-metragem, que aí teve É melhor você explicar que você trabalhou nele, né? Vou explicar um pouquinho. Foi assim, Mundo Maior, que é uma TV lá de São Paulo, né, TV Espírita, através de André Marosso. Ele lançou edital para quem quisesse concorrer a roteiro de curta-metragem. Então, em 98, Dona Lúcia ficou escutando, né? E aí começou a insultar, né? Entre aspas. Incentivar o grupo de arte lá dos Sirineus a fazer um roteiro. Nisso, o roteiro foi feito, foi enviado para lá. Então, foram mais de 100 roteiros. E o nosso foi o único roteiro de grupo espírita. O restante era tudo roteiro de pessoas que escreviam roteiro, que eram de profissionais. E nós não. Foi o primeiro roteiro que a gente fez para concorrer fora. Então, foi feito esse roteiro. A gente foi escolhido dentro desses 100. Fomos um dos 8 roteiros escolhidos. Foi feito a filmagem aqui, chamada Mamãe, Café e Água. Foi para São Paulo. Lá a gente ganhou 10 prêmios com esse curta já pronto. Então, foi que a gente ficou sabendo que esse curta iria fazer parte de um longa-metragem junto com os outros curtas que foram escolhidos lá. Aí a gente teve esse privilégio de participar. Fomos convidados e como eu trabalhei aqui e mais outro rapaz trabalhou junto no curta, então fomos nós 2 convidados. O rapaz não teve como ir, eu acabei passando 1 mês e meio trabalhando com os artistas, né? Tipo Nelson Xavier, que a gente ficou até muitos anos ainda se comunicando por telefone. Ele vinha até fazer parte do primeiro festival de cinema espírita, mas como ele adoeceu, ele pediu desculpa, né, através por intermédio da mulher dele, né, a Via Negro Monta, e não pôde. E até hoje eu tenho contato com o pessoal, os artistas de lá. Não é dúvida que eu vou a São Paulo, sempre a gente se encontra, os protagonistas principais do filme. E assim, a grande sacada do cinema espírita foi o festival, né, brasileiro de cinema espírita e espiritualista, né, que nós fizemos na primeira edição em 2016, né, e 2018 foi só a segunda edição, que aí foi muito gratificante para a gente, porque você veja só, nós estamos numa cidade do interior paraibano, né, uma cidade pequena, e aí ser visualizado tanto no Brasil como no mundo. Na primeira edição nós tivemos mais de 40 filmes escritos dentro do Brasil todo, né, e alguns do exterior, e na segunda edição esse número já subiu para uns 62 filmes inscritos, né? Então foi muito gratificante e nos mostrar como os espíritos e divulgadores da arte, né, ser visualizado
pelo Brasil e pelo mundo, né? Hoje o Brasil, o mundo sabe que o Sirineu do Caminho possui um festival de renome, né? E isso nos deixa muito felizes. E aí, Joel, você tem alguma coisa a colocar com relação à arte aqui em Cajazeiras? Eu também agradeço muito profundamente a dona Lúcia Siebre, a seu Murilo e também a Persíncula, né? Porque Persíncula, né, dona Lúcia, seu Murilo, Isanete Bandeira, Nevinha, foram todos eles que fundaram, trouxeram, né, desbravaram o espiritismo aqui em Cajazeiras. E eu lembro da minha época de evangelizando, né, nos Sirineus e no NEAC, tanto em uma casa como na outra, é esse incentivo muito forte, e também muito forte mesmo da parte de dona Lúcia, né, de investir financeiramente, além dela investir energia psíquica, investir tempo, ela investia financeiramente de sua parte, né, pessoal, para que a arte se concretizasse lá no centro. Isso é algo que a gente não se esquece. Pois é, de parabéns, não é? O grupo que os Sirineus no Caminho, não é? Essa estrela cultural, não é? Dentro da doutrina espírita, aqui em Cajazeiras, cidade do Alto Sertão Paraibano. E é por isso que a gente não pode dizer que não, que Cajazeiras é a terra da cultura, não é? Mesmo se tornou esse jargão, esse slogan, né? Que às vezes a gente vê que tem algo assim que precisava ser melhor, mas você vê que há esse desbravamento, ou seja, parece que está na alma do cajazeirense, não é? E você veja que não é à toa essa figura, essa brilho, essa estrela, não é, da arte espírita cajazeirense a nível, né, nacional, né, e quem sabe mundial, né? E ter, né, pessoas daqui dentro desse projeto, né, como você, Edivânia e mais outras pessoas, né, que nós estamos falando do seu Francilino, né, que ele é um dos enfrentante, né? Sempre somos nós três dos Sirineus que tomamos à frente desses trabalhos. Tem um grupo de teatro Renascer e tem o Sirineu Zé Bimília. Eu costumo dizer que não existe nenhum dos dois, existe apenas um, porque a parte técnica do teatro fica por minha conta, né? Isso a parte tanto eu como tudo, criação de cenário, né? Então fica tudo por conta da gente. E eu e Edivânia e seu Francilino, nós passávamos semanas para ir buscar conhecimentos e estudos fora, né? No nosso bolso, né? Aprendendo tudo que for parte técnica para poder trazer, para poder deixar a coisa mais profissional possível. E seu Francilino não está aqui hoje porque está em João Pessoa fazendo os exames. Está fazendo uma falta danada, tio, nós estiver nos assistindo, né? E sábado, se Deus quiser, ele está aqui com a gente. Pois é, para Francilino também nossos votos aí de energias e vibrações positivas. E aí, Joel, se tem alguma coisa? E nos Sirineus também, né, Mônica, que é coordenadora da evangelização, são 32, né, jovens na mocidade, e eles têm uma banda de música, né? Recentemente... o grupo mais jovem. Recentemente, André Gaioso, de João Pessoa, que é vinculado à Federação Espírita Paraibana, e Moisés e Paulo Iaconã, estiveram aqui em Cajazeiras, fazendo oficina com eles de música, de arte espírita, como introduzir a literatura espírita dentro da evangelização, e disso, né, se reproduziu essa banda, né, de música que tem nos Sirineus hoje. E também está começando a renascer novamente, né? O coral lá do NEAC, né? Do Núcleo Espírita Allan Kardec. Muito bem. Outra observação também é com relação aos artistas da nossa cidade, não é? Apesar de ter esse jargão, Cajazeiras, cidade que ensinou a Paraíba a ler, mas tem muito mais cultura do que a gente imagina. Falar agora de Tardelli, que ganhou um prêmio, né? Através do Bacurau, que eu não assisti, não vejo a hora de poder, né, me sentar na telona, na telinha assistir. Nós temos também Marcela Cartacho, Soia Lira. A gente tem um Buda Lira, tem uma série de artistas que a gente sabe que Cajazeiras é um berço de cultura mesmo. E o nosso centro espírita, ele, muito tempo, desde 93, que ele vem trabalhando nessa ótica de fazer com que as pessoas cresçam de fato. Eu lembro que teve uma
um coral lá no Sirineus, muito, muito bonito, que era o coral Mãos que Cantam, que eram tudo surdo-mudo, que até hoje a gente relembra, né, com muito carinho, e isso é gratificante, porque a gente tenta dar oportunidade, ou a gente faz com que as oportunidades surjam e todos se engajarem e crescer junto. Ninguém pode ficar Não. Infelizmente não, mas Jeane, de vez em quando, quando a gente precisa que ela venha falar alguma coisa com relação à arte, no Festival de Cinema, por exemplo, ela conseguiu reunir alguns alunos e foi fazer essa homenagem lá aos fundadores, né, os cofundadores do nosso Centro Espírita. Eu tenho aqui só uma lista pequena, não é? São os que a gente consegue lembrar, de peças teatrais que a gente já colocou para o público, não é? O último agora foi Amor Cobre a Multidão de Pecados, que é uma peça psicografada, não é? Que foi nosso irmão Anderson que trouxe. Aí tem Todos os Anjos do Senhor, Casarão, Chico Xavier, o Apóstolo da Humildade, O Orgulho Também é um Erro, Minha Família, Formiguinha Neve, né, para crianças, O Amor Infinito, A Videira, Viver. Os curta-metragens, Mamãe Café e Água, como é que é o nome daquele lá? Eu Sou Legião, Amor Perfeito, que Amor Perfeito foi um curta-metragem que a gente homenageou a união, não é, o enlace matrimonial entre Dona Lúcia e seu Murilo. Então, foi feita uma pesquisa, não é? E o grupo deu conta de fazer esse filme muito interessante, né? A gente teve um roteirista, na época foi Francisco José, Dr. Francisco José, que a gente agradece. E a gente está caminhando, está buscando fazer mais coisas aí. E tem ainda uma produção ainda nossa, que é sobre o Sol de Rosa, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse curto. Ok. Vocês têm mais algum vídeo, Wellington? Sim, nós trouxemos um vídeo de algumas atividades que foram feitas no Sirineus, né, ao longo desses anos. Tanto aí a gente fez um resumo geral, onde vai aparecer a parte dos 2 festivais, né, e as peças de teatros, oficinas que foram, ao longo desses anos, foram oferecidas. Queria fazer uma observação que todas as vezes que nós trazemos oficinas ou algum evento para os Sirineus, não se resume somente ao pessoal público espírita. Nós convidamos, né, no vídeo vocês vão ver que tem muitos artistas consagrados aqui de Cajazeiras, né, bons, que fazem questão de fazer oficina com a gente, né, de fazer trabalhos espíritas, apesar que eles não são espíritas, né, mas têm uma simpatia, né, gosta, e sempre nos cobra que qualquer evento que a gente for fazer, que os convide, eles fazem questão de sempre estar junto conosco. Então, a capacitação que a gente traz para os Sirineus, a gente sempre tem essa preocupação de abrir espaço para aquele pessoal de fora, que não é espírita, vir trabalhar com a gente. Ok, então, pode ser passado esse vídeo agora ou a gente deixa para o próximo bloco. Fecharemos, né, esse bloco e no próximo bloco a gente assistirá ao vídeo e vamos dar início a um bate-papo rápido sobre enfrentar os desafios da vida. Suicídio não é a saída. Então voltaremos daqui a pouco. Retornando uma parte do bloco 2, agora a gente vai assistir a um vídeo com atividades
não é, Wellington? Isso, as atividades que já executamos dentro do Siga-Neus do Caminho ao longo desses anos, né? Não são todas, né? São algumas, só para vocês terem, o amigo telenauta, ter uma ideia, né, dos trabalhos que foram feitos. Vamos lá. Fez pra você. Fez pra você. Quero pintar o seu mundo com as mais lindas cores que um dia encontrei no final do arco-íris. Quero moldar sua vida com as mãos de Deus que fez pra você um castelo de amor e alegria. Então, estamos voltando agora nesses restantes finais, né, do nosso programa. Gostaria que mensagem vocês teriam para as pessoas que estão aí achando que o suicídio é uma saída para os problemas, que vocês podem colocar como mensagem fortalecedora para esses nossos irmãos.
Inicialmente, nós gostaríamos de fazer um convite, né, que hoje à noite, nos Sirineus, vai ser passado um filme, Solitude, onde hoje vai ter a noite cultural nos Sirineus, né, o Cine Debate, com o Cine Debate Solitude, a partir das 19 horas. E nessa noite cultural, a partir da perspectiva desse filme Solitude, vai se trabalhar justamente a questão do suicídio. A doutrina espírita, e Kardec, né, como codificador da doutrina espírita, se preocupou profundamente com isso, tanto que nós temos 57 perguntas feitas aos espíritos, desde a pergunta 943 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta de forma exaustiva, né, dentro destas perguntas, se existia e se existe alguma forma de que, se a pessoa se suicidar, foi por algo positivo. E todas as respostas são negativas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o maior capítulo, que é o capítulo Bem-aventurados os Aflitos, o capítulo 5, onde ele dedica, no item 16 até o item 19, mensagens sobre o suicídio e a loucura. E nestes textos, né, desse item do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que as ideias materialistas é o veneno que inocula a ideia do suicídio e a loucura. Então, combater. E ele diz que cabe ao Espiritismo combater o materialismo, porque, sendo o Espiritismo uma religião com um tripé filosófico, científico e religioso, no sentido de trazer o sujeito, atravessando ele numa perspectiva transcendente dessa realidade, ou seja, quando essas ideias materialistas são combatidas, quando o foco da minha vida não está apenas na matéria, porque existem pessoas que, por não ter conseguido nessa existência sucesso acadêmico ou profissional, não terem conseguido um companheiro, uma companheira, ter filhos, e as várias situações que o fenômeno da vida na matéria, nessa dimensão em que nós nos encontramos, por não ter sido proporcionado, o sujeito entra num processo de angústia. Tanto que Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela vai dizer que por trás de toda pessoa com um transtorno psicológico existe uma pessoa insatisfeita com a vida. E eu, enquanto aluno de psicologia, percebo que na narrativa, de fato, das pessoas que nos procuram, existe uma insatisfação da vida da pessoa quando ela traz, principalmente, essa questão da ideação suicida e da tentativa, né? E também, continuando a codificação, o suicídio não é um aspecto doutrinário do espiritismo, mas é uma problemática social que, já naquela época, as nossas políticas públicas são de 20 e 30 anos. Tem políticas públicas que são muito mais novas, mas Kardec já se preocupava com isso há muito tempo. No Céu e Inferno, nós temos diversos textos de espíritos que se suicidaram e que trouxeram a sua narrativa. Como também nas 32 revistas espíritas, nós temos 19 artigos onde Kardec trabalha a perspectiva do suicídio luarizado pelo Espiritismo. E, muito especialmente, nós temos o Espírito Joana de Ângeles, que, para mim, enquanto aluno de psicologia e futuro psicólogo, eu percebo a contribuição do Espírito Joana de Ângeles já há 27 anos com a sua série psicológica, onde ela vai trabalhar em toda a sua série o autodescobrimento. Então, qual seria a contribuição do Espiritismo para alguém com ideação suicida? Kardec pergunta, na pergunta 919, qual o meio prático, eficaz, para resistir aos arrastamentos do mal já nesta vida. Veja que o codificador pergunta 4 coisas numa pergunta só. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E muitas pessoas atribuem essa frase a Sócrates, quando, na verdade, essa frase está apregoada no pórtico de entrada do templo de Delfos, onde tem lá: conhecerás a ti mesmo e descobrirás os deuses e o universo. Ou seja, não está faça prece, faça o evangelho, faça caridade, não. Está o autodescobrimento. Porque eu só vou conseguir, de fato, vivenciar uma vida equilibrada, me articular na minha vida quando eu sei quem eu sou. Quando eu percebo as minhas sombras, as minhas limitações, aquilo que nem mesmo eu sei que habita dentro de mim, né? É tanto que Heráclito diz: você é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Então, só vou conseguir perceber o que habita em mim
né? Na perspectiva do Espiritismo, a Terra existe há quase 5 bilhões de anos, então nós reencarnamos aí no mínimo, numa conta que o Dr. Haroldo Dutra faz, que é um grande espírita do movimento espírita, umas 30 vezes. Então, quantas encarnações nós não já temos, onde o espírito Joana de Anjos também vai dizer que a causa dessa incidência tão grande de pessoas com ideação suicida, de pessoas com depressão e diversos outros transtornos psicológicos, ela vai dizer que isso se encontra, a resposta para isso se encontra nas esteiras das reencarnações. Então, só quando a psicologia moderna se aliar às descobertas que o Espiritismo já traz há muito tempo, né? O inconsciente profundo e toda essa demanda, né, que a psicologia analítica, a psicanálise de Freud e de Lacan traz, aliados aos conhecimentos que Joana de Anjos traz enquanto psicologia espírita, é que muitas pessoas vão entender por que elas passam a vida inteira em tratamentos diversos e elas não conseguem, muitas vezes, sair daquele processo, porque a doença se encontra na alma e nas esteiras das reencarnações. Então, na minha visão e na visão da espiritualidade superior, essa é a contribuição que o Espiritismo traz para esse entendimento. Por que as pessoas estão com tanta ideação suicida? Por que isso tem aumentado? Esses quadros ansiosos de depressão e todos os transtornos que o CID e o DSM já traz hoje. Então, muito bem, nós estamos já terminando o programa. Os nossos agradecimentos, né? A professora Maria do Carmo agradece ao amigo, ao ex-aluno e à colega professora também. Nós temos nossas gratidões para vocês. Todo o grupo da TV Diário do Sertão também tem os agradecimentos, porque vem o enriquecimento. Desejamos êxito nessa terceira Semana Nacional, né, de Arte Espírita. Então, sucesso, né, que a paz de Deus reine e sempre a fortaleza no Espírito para ajudar também aos outros. Enfim, uma boa tarde para vocês. O programa Diversidade em Foco se despede. Um abraço a todos, um abraço a todas, um beijo nas crianças, generosidade com os idosos. Até breve.